E o meu convidado de hoje é um cara que deu um grande presente para Criciúma, eternizou a história de Criciúma, vem eternizando a história de Criciúma, acho que não só de Criciúma, de toda a região sul de Santa Catarina. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui a lenda comigo, Arquimedes Naspolini Filho. Doutor, prazer recebê-lo sempre. Como está? Muito obrigado, mano. Eu cumprimento a todos os ouvintes que nos dão a honra da audiência nesse momento. Muita gente da minha idade deveria estar deitadinho, bonitinho, porque faz parte do dia a dia de nós outros, né? Mas o senhor não quer mais, o senhor não quer deitar, né? Quer descansar? Já agora deu? Acabou? O senhor falou, esse é o último livro, literalmente o último livro? É o último livro, mas o descanso, como é o soninho depois do almoço, rapaz, isso é uma conquista da idade avançada e eu não abro mão dela. Faz diferença, né? Ela faz diferença, faz falta. É interessante que antigamente, quando eu dormia depois do almoço, eu ficava imprestável pro resto do dia. Sinceramente, ficava imprestável. Sei lá, ficava enjoado. E hoje, se eu não dormir, o sentimento é o mesmo. Bom, o senhor fala de dormir depois do almoço, eu só podia jogar futebol no campo do nono 1h30 da tarde, depois que o nono acordasse do soninho da tarde. Porque ele botava o pé na janela, a gente sabia que ele estava dormindo porque o pé estava na janela. O nono Pedro Ponte, o senhor conheceu, né? Bom, Pedro Dal Ponte. Vem cá, me diz uma coisa, o senhor escreveu esse livro, Criciúma, assim como era no princípio e agora, a crônica do centenário, 1 ano escrevendo o livro. O senhor começou oficialmente em 4 de novembro do ano passado? A escrita dele, sim. Tá. Mas o nome dele, o título dele, eu já possuía. Já estava guardadinho. Eu caminhava um determinado dia e me lembrava que vamos entrar no ano do centenário de emancipação. E eu chamava a minha própria atenção, dizendo o seguinte: precisamos escrever alguma coisa com foco no centenário. E que nome nós vamos dar para esse livro? E eu caminhando, e que nome nós vamos dar? E tá bom, Criciúma de ontem e de hoje. Meu Deus, que coisa surrada. Criciúma. E finalmente, rapaz, o Espírito Santo baixou e disse para mim: cara, Criciúma assim como era no princípio e agora. Eu parei de caminhar, puxei o telefone e gravei. Tá. Essa eu não perco mais. E aí eu fiquei tranquilo. Aí eu comecei a caminhar numa boa. Tá. E aí as ideias já foram fluindo e eu já comecei a montar o livro e como é que eu vou fazer e tal. Agora eu preciso de alguém que me chame para fazer um livro. Tá. E daí o livro estava feito já. Aí o Denis Luciano, da co-irmã Rádio Cidade, me chama para fazer uma retrospectiva do centenário. E disse exatamente como ele queria, e isso fechou exatamente com o que eu queria. Já estava. Tá. Então, no dia 4 de novembro do ano passado, eu fiz a primeira página do livro. Foi a minha primeira crônica, voltada para o centenário de emancipação. E de lá até dia 1º de novembro desse ano, foi quando lançamos o livro, eu não parei mais de produzi-lo. Então, a cada dia eu aumentava mais uma crônica. Uma crônica, uma página, mais ou menos, ou não? Tá, mais ou menos. Às vezes mais, às vezes menos, às vezes nem era. Às vezes eu nem contemplava no livro. Às vezes só ia pro rádio, não ia. Tá. Porque eu não ia publicar, como tu vês aí no livro, eu não publicaria as crônicas de per si, uma por uma. Eu as juntei por assuntos, e em cada assunto eu fui fundindo uma com a outra, e deu no que deu. Então esse livro ele tem pelo menos 4 pilares, que é a preparação, as primeiras eleições havidas no distrito de Criciúma, depois a descoberta e exploração do carvão, a estrada de ferro Dona Teresa Cristina e a igreja. São esteios fundamentais que deram corpo para que se formalizasse um processo de emancipação de Criciúma. Mas, Arquimedes, qual a grande diferença, por exemplo, para Criciúma, da sua fundação e da sua emancipação? Qual das duas datas foi a mais importante, né, historicamente, para Criciúma? As duas o foram, né? A primeira porque deu o start. Começou. Ela foi fundada. Ela agora é uma pequena aglomeração de pessoas
e de casas, de edificações, com um aspecto de um centro de distrito, e foi assim, e esse foi um grande momento. Agora, o principal para mim é o da emancipação. A nossa emancipação começou em 1892, quando foi criado o 3º Distrito de Paz do município de Araranguá. Nós pertencíamos a Araranguá. E a criação do Distrito de Paz ensejou que se elegesse um intendente, um juiz de paz. E aí o João Zanetti foi eleito. Até agora eu imaginava que o João Zanetti havia sido nomeado pelo prefeito. Absolutamente mentira. Ele foi eleito, pleito direto, num pleito onde se elegia o superintendente, o prefeito, os conselheiros e os juízes de paz. Em 1892, quando foi criado o distrito, ele foi eleito. Ele concorreu com João Zilli, com João Milioli, com outros, né? E no livro eu tenho a felicidade de destacar, de escrever, de mostrar, de dizer como foi. Cada um recebeu a votação X, Y e Z. E por que o João Zanetti foi eleito? Por que ele recebeu porque ele recebeu a maioria dos votos. Perfeito? E isso é uma novidade. Nessa história nunca contada. Mas existem muitas histórias que o senhor contou aqui que nunca haviam sido contadas? Muita. Até mesmo o senhor não conhecia? Muitas. Por exemplo, a eleição do Marco Rovares. Aliás, pelo nome do Marco Rovares. Eu tenho um ouvinte na Itália. E ele tá me acompanhando na Itália com essa história de Criciúma e ele inventou de ir à região de Bérgamo em busca da certidão de nascimento do Marco Rovares. E ele me mandou a certidão. E o Marcos Rovares não é Marcos Rovares. O nome dele é Marco Elia Rovares. Tem a filiação dele, tem o nome do cartorário, tem o nome de quem fez a certidão, enfim, uma série de informações que nos transportam àquela época e às famílias que estavam lá e que vieram para cá, porque são todos nomes conhecidos, os sobrenomes, entendeu? Eu achei fantástico isso aí. Essa é uma grande novidade que está lá no livro, e inclusive quem concorreu com Marcos Rovares para ser vereador em Araranguá, para ser conselheiro. Elegiam-se 5 conselheiros por município aquele ano, em 1910, e ele foi o menos votado dos 5. Entendeu? Os outros 4 receberam mais votos do que ele, mas ele foi eleito, e como tal levava 3 horas no lombo de um cavalo para chegar em Araranguá, e daqui até Araranguá ele ia mastigando o que ele ia falar para aquela rapaziada lá que era tudo açoriano. E ele chegava com o sotaque italiano dele, era ridicularizado, né? Pelos demais vereadores, pelos demais conselheiros. Mas foi ele que deu o start, ele que deu o pontapé inicial. Ele e o João Zanetti. Para Criciúma virar para se emancipar. Para se emancipar. Então, do João Zanetti até 1925, nós temos vários juízes de paz que foram eleitos. Eles eram, à época, o que é o intendente distrital hoje. Perfeito? Ele era a autoridade máxima daquele distrito. Criciúma era o 3º distrito, Nova Veneza era o 4º distrito. O 5º era Canjica e o 6º era Meleiro. Arquimedes, o senhor consegue imaginar nas suas andanças, né, na Criciúma sem o carvão? O senhor já fez essa reflexão? O que seríamos sem o carvão? Se Criciúma não tivesse tido o carvão, não teria sido município. Nunca. Porque o município, imagina que em 1942, eu não me lembro quantas empresas havia, mas tu vais encontrar a relação das empresas carboníferas de Criciúma em 1942. 42 é o boom da mineração. Mas olha aqui, eu não sei se está em 2 ou 3 páginas
a relação do nome da empresa e quem era o proprietário, quem era o diretor. Entendeu? Era uma força extraordinária. Não fosse o carvão, nós não teríamos a Tereza Cristina. Sem carvão e Tereza Cristina, nós teríamos continuado o 3º distrito de Araranguá até não sei quando. E Criciúma não iria evoluir, jamais. Não evoluiria. A riqueza dos anos 80, porque 70. As opções de Criciúma quais eram? Era serraria, muita serraria, porque é muito mato, né? Tá. Serrava-se muito. Muita ferraria, tinha que pôr ferradura em pata de cavalo, frigorífico, que não era frigorífico, era matadouro. Esses matadouros matavam especialmente suínos. A carne de suíno era exportada para o Rio de Janeiro, dentro de latas de banha. Jogava tudo dentro de uma lata de banha. Nossa. Que conservava o produto até o consumo final. É uma coisa extraordinária. E outra coisa extraordinária é o transporte do carvão. Mano, eu achei que eu sabia tudo de carvão. E na pesquisa feita para escrever o livro em tela, eu descobri que eu era um ignorante sobre o carvão. O carvão, ele era arrancado da mina, era colocado, jogado em cima de um carro de bois até o peso de 1 tonelada. Esse carro de bois, puxado por 1 ou 2 juntas de boi, transportava até Pontão. Pontão é o interior de Jaguaruna. Pontão é uma comunidade que fica ribeirinha ao rio Sangão. Em Pontão, ele era depositado em caixas de madeira. Depois ele era trasladado para uma barcaça ou para um barco de até 6 toneladas e subia rio acima até atravessar a Lagoa dos Anjos, dos Santos Anjos de Laguna, até chegar no Porto de Laguna. Do Porto de Laguna, ele embarcava no porão de um navio que o levava até Imbituba. De Imbituba ele entrava no outro navio que levava para o Rio de Janeiro. Ou seja, um mês. É uma coisa louca. Essa brincadeira. Então tu imagina isso tudo depois da ferrovia Dona Tereza Cristina. A evolução, né, Arquimedes? Imagina, acho que um vagão leva 40 toneladas. Não sei eu não sei qual é a capacidade do vagão. Mas deve ser absurda, né? Mas é uma coisa absurda, realmente. E foi uma absurda troca, né? A evolução disso tudo. A evolução. Né? E eu perguntava, né? Por que o transporte do carvão até Pontão era feito à noite? Ele era feito à noite, ele começava ao pôr do sol e ia até o outro dia mais ou menos 9 horas da manhã. Por quê? Para não maltratar os animais sob o sol ardente, né? Que chegava a matar os animais. É muito sol. Poxa. Mas vê que coisa impressionante, cara. Não, 1 tonelada, é muito carvão, né? Eu vou te contar. Ô, Arquimedes, de todas as histórias de Criciúma contadas, qual a grande mentira, quais as grandes mentiras que contaram sobre a história e a fundação de Criciúma, a emancipação? Tem algumas mentiras que viraram verdade com o decorrer do tempo? Quando eu estava terminando o meu livro, eu fui chamado para beber um cafezinho com o doutor Américo Faria, que é um papo extraordinário, né? Ele me convidou para beber um cafezinho para falar de qualquer coisa. Tá. Menos de livro. O negócio nosso era, né? Falar da vida, né? Tudo bem. E começamos a conversar e finalmente eu disse para ele assim: Américo, tu sabes que eu vou trocar a história de Criciúma? Eu estou descobrindo que em 1880 ela já existia. Ele disse: Arquimedes, pelo amor de Deus, tu não me mexe nisso. Tu não mexe nisso, porque isso aí é um abelheiro que vai dar uma confusão sem tamanho. Aí entrou o Júlio Garcia, o presidente da Assembleia, na conversa e disse: não. Para por aí, deixa como tá, que é melhor assim. Mas eu, honestamente, não é possível que os italianos fundadores de Criciúma fossem tão burros assim para chegarem aqui e encontrarem absolutamente nada. É impossível. E à época existiam as empresas colonizadoras,
Existiam as empresas colonizadoras e o próprio governo. O governo se encarregava de fazer um status quo capaz de receber os imigrantes fundadores de uma região, de uma localidade qualquer. Então não é assim de eles chegarem aqui e não terem encontrado nada, e encontrar apenas um barracão onde colocaram as mulheres e crianças e eles dormiram no relento e no dia seguinte baixado. Não é nada disso, isso é mentira, tá? Eu estou dizendo pela primeira vez publicamente que isso é mentira. Tá, mas essa é a história que eu ouvi a vida toda. De todas as famílias. Dizendo que eles foram enganados. Não, sim, que eles foram enganados. Eles até foram enganados, porque não foi bem como o governo contou. Tudo que prometeram, é isso? Não foi tudo. Mas é assim, ó. Eu tenho o contrato de colonização, eu tenho cópia do contrato em mãos. Eu tenho cópia do contrato em mãos e eu li, cláusula por cláusula. Uma delas diz assim: a empresa colonizadora tem que dar infraestrutura com uma casa para cada família. A grande mentira começa aí. Tem que dar um casal a vaca e um boi. Tem que dar um casal de porcos. Tem que dar um casal de galinha e galo lá, o galinha e galo. E vai dando, tá? E tem que dar as sementes. E tem que dar os utensílios agrícolas mínimos para começar a trabalhar. Entendeu? E a notícia que nós temos não é essa. A notícia que nós temos, eles chegaram e só viram mato. É isso, só viram mato, não encontraram nada, ficaram arrependidos, queriam voltar. Evidentemente que muitos devem ter se arrependido, né? Porque não foi bem assim também, né? Isso tudo que eu estou dizendo que está estipulado nas cláusulas contratuais nem sempre era obedecido pela empresa colonizadora, mas era assim que estava estabelecido, perfeito? E quando não era a empresa, era o governo. E o governo tinha as mesmas cláusulas. Então, alguma coisa está errada aí. Na história. Mas, mas o senhor fala que... Mas vamos deixar assim a pedido do Américo e do Júnior. Não, mas o senhor não. Agora o meu pedido é o seguinte, então a nossa história começa quando? De verdade. O senhor fala que é muito mais... Não, ela começa... A chegada dos italianos em 1880 é verdadeira. Essa é uma... É verdadeira. E eles não vieram para fundar, eles vieram colonizar. Se eles vieram colonizar, alguma coisa já existia, perfeito? E essa alguma coisa pertencia à colônia imperial de Zambuja, que é o berço da colonização italiana no sul de Santa Catarina. Então, nós pertencemos à colônia de Zambuja, tá? E isso é tão verdadeiro que em 1896, 16 anos depois da chegada dos italianos, há um mapa, que está ali no mapa, está publicado no livro. Há um mapa imobiliário de uma senhora quadra do centro de Criciúma. Essa quadra, ela está dentro do quadrilátero Praça Nereu Ramos até a rua Hercílio Luz, subindo pela Coronel Pedro Benedetti. Aí ela vai até encontrar a Marcelo Lodete. Essa quadra está desenhada, está ali no livro, lote por lote. O Jardim da Praça Nereu se chamava, em 1896, Dona Etelvina Luz, homenagem à mulher do governador Hercílio Pedro da Luz. A rua Santo Antônio, 1896, já existia com esse nome. A rua São José já existia com esse nome. A rua Lauro Miller tinha o nome de Rua Sangão. E a rua Marcelo Lodete tinha o nome mais romântico disso tudo. Era a Rua do Engenho Velho. Olha que coisa bonita. A Getúlio Vargas era 22 de março. A João Pessoa não aparecia no mapa. A Hercílio Luz também não. Mas o quadrilátero encerra exatamente ali. E isso é um dos grandes documentos que eu encontrei no Arquivo Público de Araranguá. Aliás, quando eu era aluno no curso ginasial em Florianópolis, o nosso professor de nome Almir Saturnino de Brito, de saudosa memória, ele nos disse um dia na classe, dando aula: o dia que vocês quiserem conhecer a história do Brasil verdadeira, procure um autor que tenha pesquisado em Portugal. Eu achei aquilo o máximo.
ir a Portugal para pesquisar a história do Brasil. Eu achei, isso é um exagero total. Mas isso aí ficou aqui no meu subconsciente. E agora, quando o Denis me chamou, eu digo, peraí, eu vou a Portugal. Isto é, eu vou a Araranguá. Então, nosso Portugal é Araranguá? É. Tá. Eu fui a Araranguá e entrei no baú da história. Numa pendrive eu trouxe mais ou menos 2.000, cópia de 2.000 documentos. E dentre esses documentos, uma grande parcela se refere a Criciúma. Tá, mas muitos escritos em italiano ainda ou não? Muita coisa? Não, Araranguá nem poderia fazê-lo, porque Araranguá não escrevia italiano. Não tinha essa... Araranguá é português. É português, tinha essa colonização. Tá. Entendeu? Espetacular. Aquele arquivo tem a nossa história, que estava lá cheia de poeira, tadinha da nossa história, cheia de poeira, esquecida, maltratada, sepultada, né? Porque ninguém se lembrou dessa história até agora. Eu fui lá, encontrei 2 pessoas maravilhosas, a diretora de cultura e o professor Valdemar Ram Júnior. Esse então foi mais entusiasta do que eu. Ele é que fez toda a elaboração de seleção, busca dos documentos que interessavam. Foi simplesmente espetacular. E é em cima disso que a primeira parte do livro se refere à documentação, à vida e esquecida no baú da história. Perfeito? Então, olha aqui, doutor. Mano, a história de Criciúma passou a ser essa aí que está aí no livro. Ou seja, que a verdade está aqui. A verdade está ali. Está aqui nesse livro. Então me pergunto assim, qual é o melhor livro de história que tu escrevesse? Até agora foi a história dos 85 anos da Câmara de Vereadores de Criciúma. Tá. Por quê? Porque eu li todas as atas de todas as reuniões. Todas, o senhor leu? Todas, eu não deixei nenhuma para trás, porque eu busquei o que interessava para a história de Criciúma, que deveria estar inserida ali. E tudo que aconteceu de bom e de ruim na cidade de Criciúma repercutiu na Câmara. Puxa, então, alguém falou, alguém propôs, alguém disse, né? E esse livro retrata isso. Agora, hoje eu digo, a melhor história de Criciúma está aqui, ó, como era no princípio e agora. Olha, que tem um abraço pro senhor, tem um abraço incrível, mano, boa tarde, eu fico emocionado de ouvir essa história, manda um abraço por Arquimedes, né? Tá mandando aqui um abração dele, da Luísa, né? E tá dizendo que existem grandes celebridades no Brasil como Chico Anísio, Jô Soares, Zico e Pelé, e o senhor é uma delas. Olha só, olha só, o Dé falou que o senhor merece uma estátua em Criciúma. Quem é o exagerado? Não, o Dé disse que é um fanzaço do senhor, gosta muito do senhor aqui, de tudo, o Dé. O Dé. O Dé, eu disse que é um fanzaço do senhor aqui, tá dizendo que gosta muito. Arquimedes, esse é o 23º livro, é isso? O Dé é uma pessoa extraordinária. Obrigado, Dé. Olha só, 23 livros, é isso? Na história, oficiais. Esse aí deve ser o 24. 24? Aí, além disso, ou 23 ou 24, mas é por aí. Olha aqui, o Wanderson tá dizendo aqui, o Perna tá dizendo um abraço para Arquimedes, um grande arquivo vivo. Me diz uma coisa, a memória do senhor não lhe trai de vez em quando? Não. Nunca? É mesmo? A memória tá sempre... Tu sabes que um dia eu encontrei Luiz Carlos Búrigo, de saudosa memória, e o Luiz Carlos começou a falar comigo e não parava mais, e eu bati no ombro dele e disse, cara, deixa eu falar também. Ele assim, Arquimedes, aliás, filho, ele me chamava de filho. Filho, a minha mãe me deixou de herança o mal de Alzheimer. Não é possível. Eu tô curtindo o mal de Alzheimer. E o médico que está me atendendo disse para mim o seguinte, fala bastante para exercitar teus neurônios, para impedir que o alemão entre dentro da tua cabeça. Tá? Disse, então tá, Luiz Carlos, minhas 2 orelhas são tuas. Pode falar que eu vou ouvir até amanhã. Falamos bastante, quer dizer, ele falou bastante, eu ouvi bastante. E hoje eu tenho que exercitar meus neurônios. Porque esse alemão miserável aí, ele tá louco para tomar conta de pessoas idosas que nem eu. Tá rondando, ele tá só até rondando. Até de pessoas mais novas também. Tá só rondando. Entendeu? Então, o exercício dos meus neurônios eu pratico todo dia. Eu leio todos os dias, leio bastante. Ô, senhor Arquimedes, quando o senhor olha para Criciúma, para esses últimos 100 anos, né? O senhor consegue imaginar o nosso futuro daqui para frente? O senhor consegue entender para onde Criciúma vai olhando para o passado?
Eu tenho medo do futuro de Criciúma, eu tenho medo que ela continue meio estagnada, porque ela está meio estagnada. Se tu procurares a região depois de Florianópolis, é diferente da região sul. Depois de Florianópolis, o trânsito é outro. Depois de Florianópolis, o boom das cidades é outro. Tu entra em Porto Belo, tu ficas maravilhado com o número de construções, é uma coisa louca, de tantas edificações em construção. Itapema, Itajaí é uma loucura. Itajaí tá uma cidade belíssima, né? Navegantes ali do lado, Barra Velha um pouco mais acima, tudo num franco progresso. E nós aqui até estamos em progresso, mas é um progresso muito devagar. O senhor acha que a nossa cultura italiana é muito protecionista? Não, somos muito mais. Ou não tem nada a ver? O nosso problema não é nada disso. Não tem nada a ver? O problema chama-se Morro dos Cavalos. Só Morro dos Cavalos. Tem nada a ver de cultura. Abre o Morro dos Cavalos, que aí o horizonte vai se expandir. Aí o empresário vem porque ele sabe que não será prejudicado com mais um desmoronamento no Morro dos Cavalos. Pela logística, né? Aí uma grande empresa se estabelece aqui para fabricar peças de automóveis, porque sabe que não terá problema de levar isso até, entendeu-se? Porque o Morro dos Cavalos tem passagem perfeita, é o Morro dos Cavalos. O nosso gargalo chama-se Morro dos Cavalos. Eu não tenho... Quando me perguntam, né, e tu acabaste de fazê-lo, sobre o futuro, eu olho para o horizonte e vejo um monte de cidades se desenvolvendo, e a nossa também, mas esse também aqui, tu viste que eu baixei o tom. Ele está muito reduzido. Ele está muito reduzido se comparado com as cidades congêneres, não só de Santa Catarina, do Brasil inteiro. Nós temos que ir para o norte, nós temos que atravessar o Morro dos Cavalos. E o Morro dos Cavalos continua ali, né? E esses dois estúdios que estão prometendo aí, tira o cavalo da chuva. Né? Isso aí vai demorar. Vai, né? Isso vai longe, demorar, né? O senhor Guedes, o senhor falou sobre vários pontos da história. De todos eles, a descoberta do carvão é o que realmente transformou Criciúma. A descoberta do carvão. Depois do carvão, a gente trouxe o quê? A gente veio com a cerâmica, aí foi natural, essas evoluções foram naturais? O carvão, primeiro ele trouxe a ferrovia Teresa Cristina. E aí foi um impulso extraordinário. A igreja, de um modo geral, tanto a evangélica, tanto a católica quanto a evangélica, dinamizaram. Por quê? Porque miscigenizou a religião de tanta gente que veio em busca do Eldorado do carvão, né? Porque na macro-região o maior salário era do mineiro, né? O grande empresário era o minerador, o médio empresário era o minerador, o pequeno empresário era o minerador, era tudo em função da mineração. Qualquer barranco aí, para quem ler a biografia do Sebastião Neto Campos, ele diz, bastava ver um barranco para que o imigrante ou não pegasse uma picareta e fosse prospectar, fosse ver se tinha carvão ou não, né? E eu digo no livro, se no quintal do Giacomo Sônico havia carvão, por que no meu não há? Então era uma buraqueira só a procura do carvão, né? Então o carvão realmente foi o esteio principal. E depois do carvão, aí o carvão começou a fazer mal, que era muita mineração, muito resíduo, muito rejeito piritoso, muita, enfim, né? Até que houve um empresário de nome de Wilson Freitas, e eu até faço uma homenagem para ele no livro, que disse o seguinte: espera aí, vamos partir para outro ramo. E ele fez a cerâmica Secrisa. E a partir da cerâmica Secrisa, os grupos econômicos da cidade, os empresários da cidade, despertaram. Pô, mas espera aí, não é só o azulejo, o piso. Vamos fazer, entendeu-se? A metalurgia, a química. O plástico, aí foi vindo. Aí veio, aí proliferou e deu no que deu. Essa cidade maravilhosa que a gente habita. Senhor Arquimedes, maravilhoso sempre conversar com o senhor. Acabou, não dá tempo para mais nada. Obrigado pelo carinho. Terminou. 40 minutinhos, falei pro senhor que era rapidinho. Não dá tempo para mais nada. Muito obrigado. O livro está disponível na Fátima, é isso? O livro tá. Eu não sei se ainda está. Se ainda tem, né? Mas
Tá. Se houver, está na Fátima, e só ela possui. E acabou mais nada. O senhor não tem mais nada? Não, graças a Deus, em 11 dias eu estava com a edição esgotada. Coisa boa. Como ocorreu com todas as demais publicações da minha lavra. Tá, esse aqui o senhor vai assinar para mim. Esse aí eu vou deixar pro senhor. Não, esse é para mim, nada de rádio. Esse aqui eu vou guardar para mim aqui, ó. Acabei de dizer, vou deixar pro senhor. Muito obrigado. Olha aqui, ó, Criciúma, assim como era no princípio e agora, Arquimedes Naspolini Filho, 24º livro. Obrigado pelo carinho, Arquimedes. Sempre um grande prazer. Muito obrigado. Muito obrigado também. Eu me despeço agradecendo a atenção dos espectadores. Nós estamos no ar na televisão também, né? Estamos no YouTube, vai depois, né? no YouTube. Gurizada do YouTube aí, ó. Muito obrigado pela sintonia. Um abraço do meu tamanho. Um abraço, Arquimedes Naspolini Filho. Obrigado a você que está comigo todas as tardes aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, neste programa, eu sou criciumense, né? Não sei o Arquimedes. Nasci em Criciúma, Arquimedes. Nascido ou não? Nascido em Criciúma ou não? Eu? Eu nasci em Criciúma, sim. Nasceu em Criciúma? Eu nasci em Criciúma. Então tá bom. Então somos todos criciumenses aqui. Então somos todos criciumenses. Eu nasci em Criciúma, dia de São Brás, que é o padroeiro da garganta, razão pela qual eu falo demais. Tá bom, Arquimedes, valeu.